Com imagens do Roberto Aguiar, estamos voltando aqui no Box 21 Vida de Bar dos dois lados do balcão. Venha participar do melhor happy hour da cidade, a melhor carta de vinhos, sempre, e nessa época do ano, uma maravilha com uma novidade aqui do Box 21. Experimente o sanduíche aberto Box 21, que só tem em Porto Alegre. Aliás, é a invenção de Porto Alegrense, esse negócio de sanduíche aberto, sabia, Lorival? Olha, minha esposa tem dito isso para mim, viu? Mas eu não tenho conseguido comer sanduíche aberto frequentemente. Venha ao Box 21, traga a senhora, tire no para o ímpar para ver quem é que vai ser o designator driver e experimente o sanduíche aberto a Box 21. Viremos de táxi. De táxi, o melhor motora da cidade, não é o Roberto? Roberto Aguiar, que volta e meia é o designator driver, né? Ele não bebe, ele só de vez em quando ele tem problema de turbulência na câmera, sabia disso? Eu vi, mas é por causa da entrevista, era uma entrevista mais turbulenta. Entrevista turbulenta acontece esse tipo de coisa. A nossa tá tranquila. Aqui, né, Oliver? Depende, nós não falamos ainda da atitude do governo com relação a ao planejamento, mas de qualquer maneira seguimos em frente. Orival, já tocando nesse tema, o marketing político está aí, nós temos um ano de eleição, mas o pessoal esquece aquilo que a gente brincou do Goebbels, que conseguiu convencer o Hitler a tal ponto que ele acreditava que tinha tropas inexistentes, que não existiam, né? Nós, no governo, cometemos uma série de erros, entre eles, acreditar em ações de microfone, de entrevista, de declarações, sem uma base de planejamento e sem a efetiva ação. Como transformar a ação que existe na iniciativa privada, né, que tem início, meio e fim, dos discursos políticos, né, eleitoreiros, até mesmo daqueles que ganham a eleição? Às vezes não é só porque o discurso é eleitoreiro. Às vezes o discurso é sério. Há a real intenção de fazer acontecer. Mas há outros interesses aparentemente políticos que não permitem com que você seja eficiente da maneira como deveria ser. Eu definitivamente não sou especialista em marketing político, mas esse é um viés interessante, que é o viés de não ter um dono ou não ter um chefe. Quando não tem um responsável por uma operação, que tem que ser um único indivíduo responsável por uma operação, uma coletividade não pode ser, nada acontece. Se você põe na mão de um político, ele vai entregar isso para um grupo de assessores. E esse grupo de assessores não fará nada, porque não tem comando. Na política, num país ou nas empresas, você precisa ter um comando, um comandante, um líder. E o líder é um indivíduo que vai e faz. Tem visão do negócio. Tem paixão por fazer acontecer. Isso não é comum em políticos. A gente tem poucos que fazem por aí. Nós temos um caso típico aqui no Rio Grande do Sul, que é o PGQP, né, que foi apadrinhado pelo Jorge Gerdau e o João Peter, pegou, botou o capacete embaixo do braço e digo, vamos lá, vamos fazer, e acabou fazendo. Hoje o PGQP é reconhecido nacionalmente, e além disso, o Jorge Gerdau, as empresas Gerdau e o PGQP ajudam várias prefeituras e vários governos em todo o país. Sim, inegavelmente sim, talvez essa seja uma das melhores ações que estão acontecendo, que é ensinar políticos a serem eficientes. Ensinar empresas públicas, e aí eu te digo, uma prefeitura passa a ser um conceito de uma empresa pública, a serem eficientes, a terem índices de desempenho que você possa olhar, medir e criar uma coisa chamada painel de controle, onde todos esses índices importantes estejam ali para que o gerente do negócio, que pode até ser o prefeito, olhe e diga, puxa, estamos adiantados, estamos atrasados, aqui está ruim, aqui está bom. É assim que funciona a empresa privada e é assim que deveria funcionar em empresas do governo. Não tem diferença nenhuma. Talvez a diferença seja no tratamento com os funcionários, talvez seja a grande diferença, porque a responsabilidade deveria ser a mesma. Governos não ganham dinheiro, a empresa não é para dar lucro, ela dá
bem-estar para a população. E hoje é coisa que nós não temos. Nós pagamos tudo e recebemos muito pouca coisa de volta. Então, a eficiência da máquina pública, seja em qualquer instância, deveria ser muito parecida com a eficiência das empresas privadas. E foi daí que surgiu o PGQP. Quer dizer, surgiu essa entrada do PGQP nas empresas estatais, nas empresas governamentais, nas prefeituras e nessas coisas. Orival, como transformar essas ideias que surgem nas organizações, nas empresas públicas ou privadas, materializá-las para que, de fato, as coisas, os ideais iniciais, aquelas promessas, que, como tu disseste, assim, que um político faz, não, eu quero fazer, né? Como aconteceu alguns anos atrás, eu me lembro, e desmoronou um candidato que disse, não, eu vou gerar 10 milhões de empregos. Daí o outro perguntou, mas como? Como é que tu vai fazer? Né? A pergunta, como? Bom, não é uma coisa simples. Primeiro é que você precisa... A gente tem alguns movimentos em marketing que são fundamentais. Primeiro você precisa entender o mercado. Presente, passado e futuro. E futuro é uma coisa dificílima, é projeção, é tendência. Depois, você tem que entender a estrutura interna da tua empresa para saber se ela é capaz ou não de executar aquilo. Num governo que está entrando, ele ainda não conhece a estrutura interna. Ele ainda não montou a estrutura interna pelo simples fato de que ele tem um grupo de gente que está trabalhando com ele para torná-lo eleito e só depois ele vai criar uma estrutura. Portanto, há uma certa dissociação entre aquilo que o mercado vê, que o mercado sente e a tendência do mercado para os próximos anos e a incapacidade de saber qual é a estrutura interna que ele vai ter. Então, de cara já começa a ser difícil aí. A outra coisa é que numa empresa privada, quando alguém promete vamos fazer tal coisa, isso tem que ser previamente mensurado. Mas qual é a vantagem numa empresa privada? Embora ela seja muito mais limitada que um governo, ela tem uma estrutura interna já conhecida. Se é já conhecida, eu posso pensar assim, bom, me falta headcount, me falta gente para fazer o que eu quero, ou me sobra gente para fazer o que eu quero. Né? Gente, que eu digo, não só gente, mas a estrutura interna. Então, para você poder fazer, você tem que pensar numa estrutura interna. E isto é plano de governo. E poucos o têm estruturado, poucos os têm realmente escritos e que possam mostrar para a população. Orival, que dicas a gente pode dar para os empresários, para as pessoas que estão conosco e que pretendem realizar um plano, um desejo, né? Até, vamos lá, quero ter minha casa própria, eu quero ter o meu negócio, quero ter minha empresa. Qual é o primeiro passo a fazer? Bom, dependendo do tamanho do dinheiro que você tenha, se eu quero ter a minha empresa, você pode ir desde o Sebrae, coisa que eu aconselho para quem está começando, quanto ir para grandes estruturas de financiamento, que hoje a gente tem linhas de crédito muito boas. Mas tudo isso, sem ter analisado previamente, sem ter um planejamento, é absolutamente ineficiente. Você provavelmente vai jogar fora. Para quem já tem uma empresa, se não planejar, também será ineficiente. Planejamento é fundamental. E planejamento é tudo isso que eu te falei. Análise pregressa, análise da situação atual, análise projetiva, análise da capacidade da empresa, do governo, de fazer o negócio, e depois conhecer e querer fazer, ter vontade de sair do plano e operacionalizar. De nada adianta você planejar e não executar. Normalmente é dinheiro jogado fora. Então, planeje, talvez menos ambiciosamente, mas faça. É melhor isso do que você fazer um grande plano e não começar a operacionalizar, não começar a fazer, não começar a realmente trabalhar. Então, a dica é: planeje, mas tenha coragem de fazer. E um bom parceiro, eu acho que tu dissesse aí, né? O Sebrae se enquadra na maioria das empresas brasileiras. Olha, consultorias como a minha não é para todo mundo. A maior parte das empresas que estão nascendo deveriam muito se valer do Sebrae. Aquelas que existem há 1 ano, 2 anos, 3 anos, também deveriam se valer do Sebrae. É gente boa, gente especializada, são bons consultores e que tem muito interesse no desenvolvimento das empresas. Não há necessidade de gastar muito dinheiro, não o consultor cobre muito dinheiro, não precisa a gente dar bom resultado. Mas empresas pequenas que estão começando, para um país como esse, que precisa muito de empresário, precisa realmente de gente que bote dinheiro no mercado e
e faça empresas, e crie empregos, e pague impostos, é fundamental o planejamento. E o planejamento no Sebrae, eu não trabalho no Sebrae, mas é muito importante. Eles fazem um bom trabalho, vale a pena fazer. Obrigado, Lorival Stange, que é economista e consultor na área de marketing, mais uma vez aqui no programa .net. Esse é o ponto .net.